Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e o nosso tema de hoje, do Momento Consult, tem a ver com uma consulta que é repetida às vezes, feitas aos nossos amigos e consultores aqui da Consult, e é um tema que habita geralmente o âmbito de dificuldades dos escritórios de contabilidade e daqueles que atuam na área de bares, restaurantes, lanchonetes e similares. Neste conceito de similares, você coloca tudo aquilo que você entenda que seja alguma coisa diferente de bar, lanchonete, como uma boate que sirva refeições no contexto da refeição, um pub, ou o nome que você quiser dar. O fato é que o CNAE, lá, o Código Nacional da Atividade Econômica, tem que ser dentro do contexto da atividade de alimentação. O que não pode é você usar um CNAE e usar um tratamento tributário que não corresponda à realidade. Por quê? Porque o fisco poderá entender, à luz do artigo 116, parágrafo único, que é aquela presunção iuris tantum, e desconsiderar o tratamento porque você não comprovou a atividade. E isso, muitas vezes, eletronicamente. É claro que se ele for no local e verificar, ele vai ver que existe uma realidade fática e prevalece a realidade material. Mas o que nós recomendamos é que você faça as coisas coerentes com aquilo que você sustenta. Pois bem, o que nos foi perguntado no contexto do ICMS é como é que fica a tributação de bares, restaurantes, lanchonetes. Sendo que o conteúdo é alimentação, à luz dos artigos 17 e 18 do regulamento do ICMS aqui no Paraná, e vocês vão encontrar isso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, São Paulo, assim por diante, vai existir um capítulo específico lá de alíquotas de refeições, de produtos e assim por diante. No caso do Paraná, as refeições normalmente são tributadas a 12%. E aqui algumas ponderações que nós vamos ter que falar para vocês. Esta é a regra geral. Se você for em Santa Catarina, lá no regulamento também tem uma alíquota de 12% para a situação, e assim por diante, já tratando restaurantes, bares e lanchonetes. Aqui no Paraná e lá no Rio Grande do Sul, nós temos um regime diferenciado para o ramo do setor de alimentação. Lá no artigo 37 diz o seguinte: o contribuinte do ramo do fornecimento de alimentação, está previsto lá no artigo 2º, inciso 1 do mesmo regulamento, e a redação é muito parecida com os estados, muda a forma de tributação, observa que na apuração do ICMS deve calcular o imposto devido mensalmente mediante a aplicação de um percentual de 3,2%. No Rio Grande do Sul, 3,7%, em outros estados isso pode variar, sobre a receita bruta auferida, desde que utilize, aqui o legislador está usando ainda a expressão ECF, mas ele também já adicionou aqui a expressão NFC, ou seja, emissor de cupom fiscal ou nota fiscal de consumidor. Esta é a pré-condição para que você faça isso, porque configura a venda a consumidor final, como é a pessoa que se alimenta cotidianamente nos restaurantes, bares e lanchonetes. E diz ainda o parágrafo, e um parágrafo tem função de complementar ou criar exceções. A opção, ou seja, é um regime que não é automático, a alíquota é 12, como eu falei, a opção tem que ser exercida, e para que seja exercida, diz aqui o parágrafo 1º, deve ser comunicada a repartição fiscal do domicílio tributário na forma e mediante a apresentação dos documentos estabelecidos em norma de procedimento. Então, se você entrar lá no setor de cadastros, das informações que você deve ter documentos quanto a restaurantes, para obter o cadastro, existem algumas exigências, provavelmente Anvisa, comprovante de CNAE e assim por diante, e dia a dia da abertura de uma empresa. Também implica na fruição sempre a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da comunicação. O que isso quer dizer? Nós estamos agora no mês de fevereiro, se eu fizer hoje ou no final do mês, eu só vou poder fazer essa apuração nesta modalidade, que é uma presunção de 3,2% sobre as refeições, a partir do mês de março. Então, eu saio de uma alíquota de 12% e
vou para uma alíquota de 3,2. Falou, poxa, mas todo mundo vai optar por isso? Calma, vamos ver aqui o que é que isso implica. Porque eu sempre lembro que todo bônus, naturalmente, tem um ônus. Né? É o simples hoje. Você opta pelo simples, você não tem mais créditos. É o lucro presumido, você opta por um percentual menor, mas você não tem créditos. Tudo isso tem uma contrapartida. E vocês vão ver que aqui não é muito diferente a exigência. Também, pode deixar de ser exercida a partir do primeiro dia do mês subsequente da comunicação. Então, assim como eu opto, ao desistir também, sempre no mês seguinte. É lógico que você deve lavrar isso no seu livro Termo de Ocorrências, né? E aqui a informação. Qual é o conceito de receita bruta para efeitos de tributação desses 3,2%? Entra tudo, Gilberto? Não, não entra tudo, tá? Primeiro, eu vou ter que ponderar os valores referentes à receita de alimentação e o parágrafo 2º elenca, é o que nós chamamos de números clausos, o que é que pode ser excluído. Primeiro, prestação de serviço compreendidos na competência tributária dos municípios. Opa, o que isso quer dizer? Vamos que eu seja um restaurante temático e dentro desse restaurante eu tenho um monte de coisas, né? Tipo realização de fotos em situações de momentos, vestindo um chapéu, colocando uma roupa diferente, um tema. Isso não está embutido no contexto da receita de alimentação. Ele vai compor a receita bruta do estabelecimento, mas isso vai ser sujeito ao ISS, então isso não pode ser considerado. É apenas um exemplo, basta olhar a lista da Lei Complementar 116, porque tem coisa que não dá para inserir na base de cálculo e na concepção do fornecimento. Notem que eu não estou confundindo aqui esta refeição tradicional, né, em restaurantes, bares e similares, com aquela refeição fornecida por empresas de alimentação industrial, que fazem a mesma refeição e entregam para companhias, ambientes fechados. Tem até uma isenção para esta situação, que é o item 140 do anexo 5º. Né? Então, veja, tem toda uma ponderação. Esses valores também não poderão. Então, você vai ter que fazer uma proporcionalização. Vamos dizer que você tem as duas atividades. Você vai ter que tomar esse cuidado. A contabilidade tem que tomar esse tipo de cuidado. Né? Também, não integra a base de cálculo, desconto incondicional concedido. O que é um desconto incondicional? Aquele que aparece na nota, no documento, no caso aqui o cupom fiscal ou a nota fiscal do consumidor eletrônico. Devoluções de mercadoria adquirida. Por alguma razão, alguém compra o produto, leva e volta mostrando algum defeito de origem, algum problema, ou porque é um cliente comum, você aceita a devolução. Sim, isso é importante. Né? Umas disciplinas que eu já ministrei na faculdade é o Código de Defesa do Consumidor. E a Lei 8.170 de 90 diz que o consumidor tem direitos, mas eu lembro, vírgula, desde que ele realmente tenha direitos. A empresa não é obrigada a trocar porque você desistiu da compra. Teria que ter algum vício oculto, que a gente chama de evicção, coisa parecida, o produto estragado, coisa do gênero, para ela aceitar a devolução. Se ela está aceitando sem ser obrigada, é aquela questão de camaradagem. Então, você valorize aquele colega comerciante que aceita devoluções, porque ele já te conhece, sabe da tua idoneidade, porque ele está te tratando bem, como todo bom comerciante deve fazer, né, tratar bem aquele que traz o dinheiro para a empresa, dando o privilégio de consumir na sua loja. Então, ele não é obrigado a fazer, mas fez, trate como devolução. Claro que você vai ter que emitir uma nota fiscal de entrada, eu já falo da nota. Também, transferência em operação interna. Por que a transferência não entra, gente? Por dois motivos. Primeiro, porque nós temos aí a recente Lei Complementar 214 e também a ADC número 40, né? A ADC que mudou aquela concepção lá atrás da tributação nas transferências. E segundo, porque eu posso ter apuração centralizada. Então, não somos aqui, mas somos lá. Tá? Ou seja, não entra. Também não entra saída de mercadorias que têm isenção, imunidade e aquelas sujeitas à substituição tributária. Opa, olha que interessante. Se eu sou um restaurante, eu faço drink, eu faço fornecimento aí de um preparado que leva bebidas alcoólicas, esse produto vai ter substituição tributária, ele é calculado na forma da substituição tributária. Por conseguinte, ele não integra a base de cálculo. Né? O que integra é a alimentação.
Gilberto, o que que eu posso entender como alimentação? Olha, eu vou usar uma expressão gilbertiniana, quem me conhece, para dizer para você de forma muito singela, eu não sei, eu não quero saber e vou ser muito honesta. Não tenho a menor vontade de saber quem saiba. Claro que é uma brincadeira, mas é para chamar atenção, porque as pessoas dizem, que sujeito desbocado, né? Gente, eu não sou um alimentólogo. Eu não tenho que entender de alimento. Entendam vocês que o profissional de direito, o profissional de contabilidade, eles pegam o fato e aplicam o direito. Por isso que a gente chama de subsunção do fato à norma. O fato está aqui, a norma está aqui, ele se submete à norma. Não cabe a nós, artigo 209, 210 do Código Tributário Nacional, definir o que é alimento. Quem é o, entre aspas, alimentólogo? Nutricionista, engenheiro de alimentos, o prático. Para tudo tem norma técnica, tem Anvisa. Não cabe a nós definir se é ou não é esta situação, né? Até porque certa feita eu li um parecer envolvendo a erva mate e no parecer feito um laudo de um doutor, né, em botânica, ele entendeu que o chimarrão é considerado alimento em estado líquido. Isso é algo, né, que não vem ao caso eu saber ou não saber, né? Ou então se porco é a coisa que javali, são conceitos técnicos. Então, se você tem dificuldade de definir o que é alimentação, o seu cliente é que vai ter que sair atrás dessa informação. Ou então você vai ter que consultar um especialista, tá bom? O fato é que já vamos falar de bebidas, drinks e qualquer produto que não esteja. Então veja, que o que tiver receita e não estiver neste cálculo presumido, ele é excluído daqui, mas tem que ser tributado de outro jeito, ou tem isenção, como nós vimos. Outra coisa importante, também não integra aqui a base de cálculo a gorjeta, limitada a 10%. Isso acontece em todos os estados, porque isso é matéria de convênio, viu, gente? Isso aqui, repito, está no 37, parágrafo 2º, inciso 6º do nosso regulamento, e aqui a matéria de convênio, ela é oriunda lá de 2011, do convênio 125, depois o convênio 70 de 2012, o 125 de 2011, 70 de 2012, 113 de 2012, 154 de 2013, 168 de 2013 e 68 de 2014. E aí você diz, pá, mas então a lei define que a gorjeta é de 10%? Não. Artigo 100 do Código Tributário Nacional. Viram como interpretação de norma é um troço que faz diferença, gente? Conteúdo, contexto? Não existe lei definindo o que é gorjeta. Se você quiser dar uma gorjeta de 100%, você vai dar. Há uma confusão sobre o conceito de taxa de serviço e gorjeta, mas isso não é um tema que vem aqui à questão, até porque na legislação federal existem também outros critérios para o tratamento, PAT e assim por diante, né? Mas o que é que a gente chama atenção? E eu fui investigar, porque a lei, quando trata de gorjetas, não é a lei tributária. Repito, a lei tributária não define conceitos 219 e 210. E este conceito nós fomos buscar lá no artigo 457 da CLT, parágrafos 3º e 4º, que foram introduzidos em 2017, e diz que recebimento, receita do funcionário, do empregado. Parágrafo 3º, considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título destinado à distribuição aos empregados. Naturalmente, isso vai ter uma convenção. Então, quando aparece lá no documento, obrigatoriamente, para que não haja simulação, fraude, e isso tem a ver com a Lei 8.137 de 90, ele vai ter que distribuir para o funcionário. Porque se ele não o fizer, ele está apropriando-se de valor cobrado indevidamente e não repassado, porque se ele cobrou como gorjeta, é repassado ao funcionário. CLT diz isso de forma muito clara. E o parágrafo 4º ainda complementa. Olha, a gorjeta mencionada no parágrafo 3º, que foi o que eu acabei de ler, diz, ó, não constitui receita própria dos empregadores e destina-se ao trabalhador e será distribuído segundo critérios de custeio e de rateio, definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, se por acaso houver cobrança, ele não integra a base de cálculo, porque aquele não é dinheiro da empresa. Esse é rendimento do funcionário. Existem as taxas de serviços
que às vezes a pessoa põe, e isso necessariamente não é repassado, porque embora haja uma discussão, e aí é coisa para os colegas do direito do trabalho, a taxa de serviço é alguma cobrança de infraestrutura, o próprio empresário dá a gorjeta num padrão de remuneração próprio, e ele embute tudo como taxa de serviço. Isto não tem como separar, não tem como excluir. Por quê? Artigo 111 do Código Tributário Nacional. Toda regra que disponha sobre isenção ou exclusão de crédito tributário, e quando eu falo em crédito tributário, aqui eu cito no sentido lato sensu, é direito do Estado de receber um valor, é por isso que ele é meu credor e eu sou devedor, né? Não é aquele conceito de abatimento no conceito estrito sensu ou restrito que nós usamos. Então, gente, não existe um conceito percentual de gorjeta. O que existe, e é por isso que eu citei o artigo 100, é o conceito do direito consuetudinário. Aliás, se eu tiver um novo filho homem, eu acho que eu vou dar ou o nome de astrolábio ou consuetudinário, que deve ser muito bonito. Claro que minha esposa vai querer a separação disso, né? De qualquer sorte, a lei não fixa esse percentual. O que existe é o uso e costume. Direito consuetudinário é isso. E a lei recebe. Se você pegar no padrão, os 10%. Mas é importante dizer, só para se ter uma ideia, como isso não é padrão, que quando falamos de reforma tributária, na Lei Complementar 214, eu estou com ela aqui, o percentual admitido para o IBS, para a CBS, e as regras serão distintas, estão inclusive elencadas a partir do artigo 274, então é bom você fazer um comparativo, o DEPARA, ele fala em alimentação e bebidas, raciocínio muito parecida, e a exclusão do valor da gorjeta que chega a 15%. A prova de que não existe, é uma convenção e aumentou-se para 15%. E no caso de restaurantes e refeições, a alíquota será reduzida para 40%. De qualquer maneira, o que nós temos a ponderar e que não deve passar despercebido nesse nosso comentário? Isso é para você observar. Por quê? Porque logo no artigo 277 da Lei Complementar 214, você tem um outro tratamento que é o da hotelaria. E por que eu estou falando de restaurante com hotelaria? Ora, gente, se você tem um hotel onde as refeições estão embutidas, o all inclusive, que você faz, eu não tenho um restaurante, eu tenho um hotel. Eu tenho um parque temático, sei lá o que quer que seja. E aqui ele tem aí uma série de regramentos e diz que o percentual de tributação, neste caso em especial, é reduzido também em 40%, mas são regras distintas com limitações distintas. Então fica aqui a dica, na Lei Complementar 214, verificar a sua condição, o 277 para restaurantes embutidos na estrutura de parques, de hotéis, e o restaurante ou lanchonete similar no 273, Por que isso é importante? Se você separa um hotel que presta serviços hoje, ele é ISS. Se você embute a refeição no serviço, você não tem o fornecimento de mercadoria, você tem um serviço incluindo a refeição. Agora, se ele separa o fornecimento de refeição e deixa o restaurante aberto para pessoas de fora que não estão hospedadas consumirem, eu tenho um fornecimento de refeição. Isso é uma peculiaridade de planejamento que você tem que estar preparado para entender como pacífico. Então, nesse sentido, o que é importante observar e continuar falando ainda do artigo 37? Tirando este pequeno detalhe aqui do parágrafo 1º lá do artigo 37 que nós vimos, o segundo faz as exclusões que eu acabei de apresentar para vocês, e nós temos aqui ainda na sequência uma outra observação que é extremamente útil. Ressalvado essas exclusões, é vedado, é proibido, efetuar qualquer outra exclusão para fim de aferição de receita bruta. Ou seja, se não for serviço sujeito a ISS, por isso que eu falei do hotel, se não for desconto incondicional, aquele que está no documento, devolução, e para isso você tem que ter uma nota, se não for transferência
E se não for mercadoria com isenção, imunidade ou substituição tributária ou ainda gorjeta, não pode ser excluído qualquer coisa. É óbvio que nós poderemos ter aí situações outras. Por exemplo, existem restaurantes que cobram taxas de uso de sanitário. Você vai ter que compor a base de cálculo. Ali não fala para excluir. É o bônus do ônus. Se cobrarem fora, estão sonegando. Crime. Né? Independentemente desta opção, do 3,2, pelo regime diferenciado, você vai efetuar o recolhimento devido nas demais hipóteses normalmente. Então, o que não estiver incluído aqui, ele vai ter ou a alíquota de 12, e aí eu vou dizer para você lá no nosso artigo 18 do regulamento de semestre, 17 e 18, você vai achar bebidas com 19,5%, bebidas com 26%. Você tem que olhar, a partir do artigo, qual é a bebida que você está fornecendo. O vinho, drink. O drink se encaixa com bebida alcoólica. Misturou álcool, ele é bebida alcoólica. Né? Quem vai definir o que é bebida ou não é o engenheiro de alimentos, o nutricionista. Como todo restaurante tem que ter um responsável, é ele que vai dizer para você o que eu encaixo como alimento e o que eu não encaixo. Um suco de frutas eu posso encaixar como alimento? Quem vai dizer isso para você é o profissional. Entendo eu que possa, né? Porque não deixa de ser alimento em estado líquido. Não tínhamos aí o caso da erva mate, né? Infelizmente para nós, né, embora seja uma bebida dos deuses, cerveja, chopp, não é alimento, é para o espírito, mas não é para efeitos de tributação, tá bom? Indo à frente, mais ainda, na entrada decorrente de importação, você irá recolher normalmente a descrição do tributo. Na aquisição de mercadoria sujeita à substituição tributária, em que não tenha ocorrido a retenção, né, você vai fazer a retenção e para poder excluir depois. Né? Artigos 10 e 11 do anexo 9 do regulamento de semestre. Mas eu vendo para consumidor final. Vai ter que fazer. Ou então você vai ter que incluir na tributação, não tem outro jeito. Né? Também, na hipótese de recolhimento no momento da ocorrência do fato gerador. Às vezes você compra um produto e é exigido o pagamento no ato. Então não há como fazer. Tá bom? O que importa falar aqui, gente, em aquisição com ST? Nesta hipótese, tá, vai ficar assegurado o direito de recuperação em relação a entradas de mercadorias que foram anteriormente tributadas pela ST e cuja saída ocorra com débito, ou porque foi embutido no contexto da alimentação, ou porque ele tem uma alíquota específica, né, junto com o todo. Por exemplo, você vai fazer uma bebida que você precisa fazer um molho madeira. Você precisa de um vinho para fazer. Os bons chefes usam. Então, você tem lá o vinho que é consumido para a refeição. Né? O que vai acontecer? Quando você precisa flambar a carne, né, para fazer algum prato, é lógico que você vai ter que tirar isso do estoque e jogar isso para a atividade da cozinha e vai recuperar proporcionalmente. Agora, você tem que ter prova de que isso acontece. Tá? Fica bem claro isso. Por quê? Senão você vai pagar duas vezes. Princípio da não cumulatividade. Também, para este fim, o regulamento alerta que a recuperação do crédito em relação à entrada depende do ativo permanente, quando couber, né, contida lá no artigo 26 do nosso regulamento, permite proporcional, ou seja, ao longo de 48 meses, né, um SIAP. E a opção por este regime, ele determina aqui que fica vedada a utilização, destinação de qualquer valor a título de incentivo. Ou seja, optou pelo regime, esqueça de incentivos, né? Paraná Competitivo e outros tantos, a menos que o Estado realmente abra precedentes, porque é uma troca, um caminho de mão dupla. Né? É assim que funciona. Opção não é obrigação, é escolha. Parágrafo 8º diz ainda, o contribuinte que não atender requisitos mencionados nesse artigo ou ocultar ao fisco operações e prestações relacionadas com a sua atividade, será excluído desse regime diferenciado, retornando ao regime normal de apuração no mês seguinte ao da ocorrência da irregularidade. Aqui eu chamo a atenção,
do quanto é importante ouvir o engenheiro de alimentos, o nutricionista, regras da Anvisa, regras do setor de alimentação, de controle, a prefeitura determina o enquadramento, o CNAE, porque senão você poderá ser excluído por irregularidade. Não é o que você entende, é o que a lei entende. Se você acha que a lei está errada, lute, brigue para mudá-la, mas cumpra a lei, né? Outra coisa aqui informado, empresas que estão aqui enquadrados nesse regime, tá, devem seguir todas as demais normas, emitir o documento fiscal, o cupom fiscal, ou, no nosso caso aqui, a nota fiscal de consumidor, né? Existem estados que ainda usam o cupom. Parágrafo 10. Tratando-se de contribuinte que promova, além do fornecimento de alimentação, aqui falado, a outra operação ou prestação sujeita ao ICMS, o regime especial de tributação somente se aplica sobre a totalidade da operação e prestação se o fornecimento constituir a atividade preponderante. Ou seja, eu tenho um fornecimento de alimentação industrial, que representa 90%, e os 10%. Aqui ele fala, gente, em totalidade, fornecimento de alimentação. Ele não diferencia se é alimentação no local ou para a indústria. Todavia, é bom lembrar que se 90% for para corporações, ele tem uma isenção. O cálculo dos 3,2% ficará limitado, tá, àquela parcela do alimento fornecido ali. Agora, imagine você que eu tenho um bar temático, onde eu pago por shows e alimentação a menor parte. Fica complicado você dizer que a atividade preponderante é alimentação, né? Você vai lá para se divertir. Parágrafo 11 ainda, para fins do disposto aqui na regra do inciso 6 do parágrafo 2º, tá? Que trata basicamente de gorjeta, aqui ele define ainda, além do que eu já disse a vocês, tá? Que o valor da gorjeta tem que ser discriminado no documento fiscal. E na hora de lançar, ele naturalmente é excluído da receita, né? Mais à frente ainda, nós temos que observar alguns detalhes. Gilberto, e se eu emitir nota fiscal, o modelo 50, então aqueles modelos grandes que eu uso? Qual é o CFOP que eu uso? Pois então, gente, aqui nós temos algumas curiosidades. Primeiro, eu tenho que usar o CFOP 501, porque, mas isso é uma industrialização? Gente, aqui eu chamo a atenção para a redação do CFOP 501. Ele fala em industrialização ou transformação. E você compra o arroz e prepara lá um produto qualquer, né? Uma outra receita misturada, um baião de dois ou coisa do gênero, né? Compra carne, né? E faz um estrogonofe. Você não está vendendo carne, você está vendendo estrogonofe. Então, a atividade é uma atividade de transformação. Então, o CFOP é 501. É claro que aquela bala, aquele biscoito, aquela coisa que você vende no final, tá? É uma outra coisa, aquele é o 502. Mas o que foi transformado é assim. Gilberto, você tem certeza disso? Já não tive, mas hoje eu tenho, porque a resposta é muito bem dada na consulta número 52 de 2014 e que chama atenção para a redação lá dos CFOPs. Transformação, não precisa ser industrialização. A carne virou estrogonofe, né? O arroz virou baião de dois, o feijão virou feijoada. Então, é uma transformação, e aí você fica sujeito àqueles controles internos análogos a uma atividade de indústria, ficha de controle, ficha técnica e assim por diante, né? Então, é um detalhe que nós chamamos a atenção e que merece a consideração. A isenção no fornecimento de refeições aí, aquele conceito de pátio ao 140 do anexo 5 que nós falamos, tá? Outra coisa importante, por que gorjeta é excluída da base de cálculo, gente? Porque está no regime especial? Não. Se você for um restaurante convencional que não atende esses requisitos ou não opta pela redução, tá, do cálculo, que é um benefício, um regime, o artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 5º do regulamento, diz que a gorjeta não compõe a base de cálculo. E aqui ele fala em 10%. Então, não é a legislação, não existe uma legislação de olha, fica limitado a tantos por cento. O máximo que pode acontecer, aplicando-se a lei dos crimes tributários, é quando houver simulação.
né? De qualquer maneira, gente, fica aqui 2 últimos comentários que nós julgamos interessantes de fazer. Primeiro, se o produto está sujeito ao diferimento, olha o dispositivo que trata daquele diferimento, porque ele poderá determinar que não se aplique. Por exemplo, lá no artigo 30, que tem uma lista enorme de produtos com diferimento, fala no parágrafo 1º que não se aplica diferimento na venda para restaurantes, hotéis, pensões e similares, porque ele é equiparado ao consumidor final para estes fins. Atenção, diferimento integral. Por quê? Porque o artigo 28, que trata do diferimento parcial, já não traz essa restrição. Então, eu posso comprar com diferimento parcial, mas não posso comprar com o diferimento integral, né? Ou seja, gente, nós fizemos aqui um passeio, vários assuntos em um, esperando aí termos contribuído com as dúvidas que vocês possam ter levantado, né? Informando que, como a gorjeta já está na nota, não precisa emitir uma nota para a gorjeta, ela terá que estar obrigatoriamente contida. Ela comporá, ela entrará na apuração dos haveres da empresa, mas não é receita porque eu tenho que tirar do caixa da empresa e depois distribuir ao funcionário. Então eu não preciso emitir uma nota de gorjeta, ela está embutida, tem que aparecer como nós já mostramos para vocês. Feitas essas considerações, esperando ter sido útil a vocês, lembrando que a gente vai fazer menção dessa legislação sempre no rodapé, sempre que fazemos os nossos vídeos, eu acho que é por isso que vocês apreciam, por mais que eles demorem um pouquinho mais que a média, é porque nós linkamos sempre esperando que você possa utilizá-lo de maneira mais efetiva no futuro, tá bom? Agora, ficou dúvida? Divergiu? Quer complementar? Você já sabe como fazer. Você tem 2 formas. Manda um comentáriozinho aqui. Olha, Gilberto, você não falou disso, como é que fica tal situação? Tem uma peculiaridade assim, assado, daquele jeito. Olha, não concordo com você por isso, por isso, por isso, por aquilo. Nós iremos responder. E geralmente tornamos públicos. Ou então, se quer fazer uma sugestão de pauta, por favor, fique à vontade. Além da informação que você pode fazer aqui, você pode mandar aquele e-mailzinho bacana para momentoconsulte@consulte.com.br. Nossa equipe estará aqui para responder e vamos usar sempre a pauta. Se você quiser que a gente cite seu nome como dono da sugestão, a empresa, onde trabalha, a gente vai dar essa oportunidade, porque é o mínimo de generosidade que se deve ter, a sua imensa generosidade em assistir o que a gente fala, tá bom? Gostou também de tudo que você ouviu hoje, sempre? Lembre-se, o triplo C, comente, compartilhe, curta, né? E se você ainda não é cadastrado, tem lá a sinetinha para você cadastrar. Por fim, pedido final de sempre. Nos acompanhe em nossas redes sociais, aqui, né, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né? A Consulte está lá, nós, Gilberto Meira, estamos lá, estamos sempre falando em nome da Consulte, né? De tal forma que a marca está bastante inserida no nosso dia a dia. Gente, obrigado, espero ter sido útil a vocês. Até a próxima. Tchau!